já ouvi um pregador ou cristão dizer isso. Meu Deus é amoroso demais para enviar alguém para um inferno eterno. Bem, agora estamos vendo algo acontecer que eu chamaria de uma epidemia no corpo de Cristo, por exemplo, um pregador influente. O ex-ator mirim Kirk Cameron agora está promovendo a ideia de que o castigo eterno não é mais real para ele, sugerindo que os ímpios simplesmente são extintos simultaneamente. Na mesma semana, viralizou outro vídeo. O astro da música country Zac Brown e sua banda se apresentando na Sphere de Las Vegas. Projetando imagens demoníacas do inferno e portais levando a um inferno ardente e de tormento, é um paradoxo espiritual. O mundo exalta o inferno em grande escala, enquanto a igreja minimiza, dizendo que não é real ou eterno. Nós vamos abrir a palavra de Deus e eu acredito que precisamos enfrentar de frente esse engano, porque eu creio que a sua eternidade depende disso. Então vamos assistir a esse vídeo viral que deu início a tudo isso. Isso é um podcast. Na verdade, ele é filho de Kirk Cameron e apresenta o podcast onde entrevista o pai. E é o filho dele, na verdade, quem traz toda essa ideia à tona, sabe? Nas pesquisas dele, ele nunca encontrou um inferno eterno nas escrituras. E ele questiona o pai sobre isso. Ele, obviamente, já conhece a opinião do pai. Eu não acho que ele arriscaria levar uma bronca do pai. Isso foi uma armação e eu adoro Kirk. Eu acredito que ele é um homem de Deus e acredito que ele tem sido muito usado para o corpo de Cristo. E eu não acredito que isso faça dele um herege, mas acredito que esse ensinamento é heresia. Vá direto ao ponto. Sim. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, minha posição como está hoje, e de novo, nós estamos. O bom é que sempre aprendemos e crescemos. Estou aberto a novas ideias. Se puderem compartilhar uma posição comigo, mudo de ideia com prazer. Defendi o tormento eterno consciente porque foi o que pessoas que amo e confio me ensinaram. Eu aprendi que existem outras posições e que um argumento muito robusto pode ser feito para o condicionalismo ou aniquilacionismo, como Edward Fudge defende aqui. E no meu entendimento, isso se encaixa mais com o caráter de Deus do que a posição do tormento eterno consciente. Porque isso traz a misericórdia de Deus junto com a justiça de Deus. Isso inclui o julgamento, é justo. Mas também se encaixa com a imagem do Antigo Testamento sobre o destino dos ímpios, que é ser destruído, é morrer e é perecer. Não viver para sempre em um churrasco eterno, e os versículos clássicos que costumavam me levar ao tormento eterno, você sabe, o castigo, punição eterna, destruição eterna, se encaixam perfeitamente com uma destruição, punição, julgamento que é irreversível e dura para sempre. Essa é a eternidade desse castigo e dessa destruição. Hoje é onde estou. Vamos direto ao ponto? Qual é a sua opinião? Essa é a doutrina do aniquilacionismo, Kirk Cameron, que muitos conhecem. Mas o problema com isso é que a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o Deus do Antigo Testamento. Sim, e quem viu as abominações do mundo e julgou com o dilúvio global, ele ainda é esse Deus. Agora, sabemos que no meio disso está a ponte, a cruz, Jesus Cristo. Lembre-se, Jesus disse que veio cumprir, não destruir a lei. E eu acredito que a armadilha dessa doutrina é que muitos crentes vão ser influenciados por isso, porque eles só querem ouvir sobre o Cordeiro de Deus que realmente devemos ensinar, e não sobre o leão da tribo de Judá. Eles pregam aceitação, amor, 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 mas não percebem que estamos realmente em uma guerra espiritual. E eu acredito que a doutrina do aniquilacionismo é um compromisso que vai criar, aos olhos de muitas pessoas, e vai levar a um falso cristianismo. Se diminuirmos o inferno para algo finito, diminuímos o preço que Jesus Cristo pagou na cruz. Nós devemos colocar, você sabe, a Bíblia nos diz, devemos vestir a armadura de Deus para resistir, você sabe, ao ataque feroz que está vindo contra nós. Mas seguimos firmes na verdade da palavra de Deus. Existe um padrão em toda a Escritura nos ensinando que estamos em uma batalha, que há consequências muito, muito sérias para o desfecho eterno dessa batalha, onde há uma luta pela nossa alma. Eu quero que você, sem desrespeito, a meu ver,
Isso reduz o ataque espiritual ao pensar que o inimigo faz um ataque total ao corpo de Cristo. Tentar nos destruir e arrastar nossa alma para o inferno para conquistar essa vitória final contra Deus sobre nossa alma. Ele só nos arrasta para lá e queimamos. Não, ele quer nos ter para zombar de nós e nos usar para zombar de Deus. Isso está na mente dele para um julgamento eterno. Eu realmente acredito nisso. Vamos ver o que as Escrituras dizem, que eu acredito provam a natureza consciente e interminável do inferno. A prova mais poderosa está nas palavras de Jesus, que é, em última análise, o nosso juiz, em Mateus 25, 46. Ele afirma: estes vão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Isso está em Mateus 25, 46. Este versículo, eu acredito, sozinho, só este, somente a Escritura, dá um golpe fatal no aniquilacionismo. Jesus usa exatamente a mesma palavra para descrever a duração da vida eterna que ele usa para descrever o castigo eterno. Então, se o céu é uma existência consciente, sem fim e na glória de Deus, e é isso, esperamos não só chegar ao céu e entrar, mas também não simplesmente desaparecer. Não, nós queremos viver a eternidade com Deus. Então, porque Jesus usa a mesma palavra para inferno e céu e punição na vida, acredito que o inferno, por Deus não ser autor da confusão, é um castigo consciente e eterno. Veja, nós não podemos redefinir a palavra de Deus, e você não pode redefinir uma sem destruir a outra. Se você redefine o inferno eterno para significar apenas separação eterna, no sentido de que você simplesmente morre e, portanto, está totalmente afastado de Deus, mas o céu eterno é realmente viver para sempre com Ele. Isso não faz sentido, sabe? Essa verdade sobre a qual estou falando agora é consistente em todos os evangelhos. Mateus 18, 8, adverte sobre ser lançado no fogo eterno. Mateus 23, 33 pergunta: como escapar da condenação do inferno? Lucas 16, 23 responde: começa a mostrar o homem rico no inferno, levantando os olhos. Estando em tormento, ele diz: pois estou atormentado nesta chama. Algumas pessoas dizem: bem, isso é só uma parábola. Bem, senhor, sabe, existe um padrão na teologia que diz que, se você ler nas Escrituras, está escrito que havia um certo homem ou uma certa mulher. Isso não é necessariamente uma parábola. Ele conta a história de uma pessoa real e nos mostra isso. O homem rico em Lázaro fala sobre a alma consciente sentindo o fogo sendo ativamente atormentada. Ok, bem, antes de eu te mostrar essa coisa sobre Zac Brown, que é igualmente preocupante e, na minha opinião, fala sobre o mundo em que estamos agora, quero te dar a chance de acessar larryhagnan.com e ganhar um presente grátis. Quero te dar isso. Acesse larryhagnan.com e clique no canto superior direito do banner amarelo. É fácil de achar, ao lado dos pedidos de oração, e você receberá um pop-up. E quando você colocar seu nome e seu e-mail lá, você vai receber um presente grátis meu. Quase imediatamente será um download instantâneo. E este é um PDF de um livro que eu escrevi chamado A Geração Ardente. Não é uma leitura longa, é uma leitura fácil, mas vai te preparar para o momento em que estamos vivendo. Enquanto estiver lá, pode pensar em se tornar parceiro, se quiser. Não é obrigatório, não há pressão para fazer isso, mas ficaríamos muito agradecidos. Se quiser se tornar um parceiro, faça uma doação única ou torne-se um parceiro mensal, de qualquer forma, mas vá buscar seu presente gratuito de qualquer jeito. Certo, vamos voltar ao assunto porque queremos falar sobre o que está acontecendo no mundo, na cultura, sobre como o inferno está sendo percebido. Então nós temos, por um lado, nós temos esse famoso ator mirim, Kirk Cameron, que agora está ensinando isso. Ele segue o aniquilacionismo não crendo em inferno eterno. E claro, essa é uma das coisas que sim, eu não quero. Você não quer ir para o céu apenas por medo do inferno, mas há o fator de não querer ir para lá. Então, é como, sabe, você quer se arrepender dos seus pecados. Isso também foi algo que a igreja tradicional me ensinou. Mas o engano da igreja sobre o inferno reflete a fascinação do mundo por sua imagem. Aqui estamos, como igreja, tentando afastar o foco do inferno, dizendo para não falar ou pregar sobre ele como se não fosse relevante. É só, sabe, vamos pregar sobre o céu.
Vamos apenas dizer, sim, há consequências para o seu pecado, que se você morrer, você vai para o inferno, então você simplesmente vai queimar. Acabou, você não tem noção do que fez de errado, é só punição imediata. E acabou. Mesmo assim, o mundo insiste em nos lembrar que o inferno existe. A esfera de Las Vegas, e eu já estive em Las Vegas, eu vi, é incrível. É uma tela gigante que é uma só, é uma bola, mas é chamada de esfera e é considerada em Las Vegas como o palco definitivo para os artistas modernos. Mas eu diria que é o palco definitivo do espírito desta era, porque já aconteceram muitas coisas demoníacas lá. É o primeiro prédio onde você pode ter um ritual demoníaco por dentro, ou qualquer tipo de ritual de show, seja lá o que for, por dentro e todo mundo por fora. Dirigindo por Las Vegas, olhando pelas janelas dos seus hotéis, as pessoas também podem ser programadas por essa tela gigante, porque o prédio inteiro é uma grande tela. Zac Brown está fazendo a temporada dele lá agora, e as telas na imagem de abertura dele viralizaram porque estavam cheias de imagens demoníacas. Os vídeos lá dentro, só pensa em um IMAX turbinado, ok? É tudo ao seu redor, nessa bola gigante, completamente em volta de você, não tem nada igual. Eu realmente estive lá e assisti a um vídeo sobre natureza ou algo assim. Foi incrível, mas mostra uma experiência imersiva e impactante que pegou muita gente na plateia de surpresa e deixou todos em choque. Isso é só uma amostra. Esse cara aqui vai mostrar só um trechinho, mas essa é a imagem do que estava sendo mostrado para essas pessoas. Acho que a maioria não estava pronta para isso. 2025, hoje shows de música country são vistos como demoníacos. A banda Zac Brown, que não conhecia, tocou recentemente na Sphere. Agora, eu não sei se isso é algum tipo de iniciação para ir para o mainstream ou até mesmo para tocar na Sphere, mas pessoas disseram que sentiram como se fossem arrastadas pelos portões do inferno. Esse show começa com um garotinho dentro de uma porta vermelha em sua cama. Não tenho certeza de quem isso deveria representar, talvez o vocalista ou algo assim. Depois eles te levam por uma floresta cheia de portais e você vê o garoto diante da porta vermelha. Mas agora está no... Perceba que a porta está pegando fogo e como é a aparência da porta no topo. Está pegando fogo, está queimando. É muito óbvio que é uma cruz. Fogo, isso literalmente parece a porta do inferno, pois depois fica muito escuro. Você vê um esqueleto enorme cercado por chamas e um grande reino. E ele está usando essa coroa, e então eventualmente você vai ver que o vocalista está usando a mesma coroa. E então as coisas ficam meio loucas. No final você vê o anjo caído. Provavelmente você não consegue perceber. Vou voltar só um pouquinho, mas toda a gaiola, ou seja lá como você queira chamar. A prisão é feita de pessoas escalando e demônios atormentados, ou algo assim. Escute. No final, você vê o anjo caído, não sei se era para ele usar a mesma coroa, então as coisas começam a mudar. Você vê tudo isso bem ali. Toda essa estrutura é formada por, tipo, demônios ou pessoas ou algo assim. E isso não é inocente. Um pouco louco, mas no fim você vê o anjo caído. Não sei se isso representa o próprio Lúcifer, mas há muito simbolismo aqui e você pode rever para perceber mais detalhes. Mas eu nunca vi um show country ser tão demoníaco em toda a minha vida. Bem-vindo a 2020. Agora, algumas pessoas estão dizendo que aquele anjo no final é Miguel, o arcanjo, descendo para derrotar o diabo ou algo assim. Mas, sabe, me desculpe, você não... Mesmo que aquilo seja para ser o Miguel, é só isso que vocês nos dão no final, vocês glorificam isso, e aí Zac Brown aparece lá usando essa coroa que o demônio estava usando. Então, o que estou tentando ilustrar para vocês esse é o grande dilema aqui, esse é o estado da igreja. Há pregadores poderosos e influentes, com doutrina sólida, que agora passaram a pregar o aniquilacionismo. O inferno não é eterno e o mundo segue com rituais assim. Se você pensar nas coisas que aconteceram no Grammy e nos shows do intervalo do Super Bowl, todos são rituais demoníacos. Tudo celebrando o diabo é celebrar a casa dele, que ele quer fazer parecer tão incrível e atraente. Os visuais que foram incluídos nessa apresentação na Sphere, você sabe, era como correntes feitas de pessoas, de demônios. Demônios vivos e em movimento era o que parecia. Toda a aparência era uma projeção de escuridão espiritual.
Senhoras e senhores, não creio que isso seja um acidente. Essas imagens vêm de fontes obscuras, demoníacas e imaginações perversas. Na minha opinião, é preciso alguém bastante demoníaco e em um lugar sombrio para criar essas imagens. Reflita sobre esse vídeo e tudo que foi preciso para criá-lo. Você acha que conseguiria fazer algo assim? E as pessoas que estão montando isso não sabem exatamente o que estão fazendo. Eles sabiam que isso ia se manifestar em uma tela gigante, enorme, perfeita, alta definição 8K, projetando isso nas pessoas. Os olhos e ouvidos são as janelas e portais da alma. Então essas, sei lá, talvez 1000 pessoas lá dentro, seja o que for, acima delas, ao redor delas, por toda parte, elas não conseguem escapar do inferno. Quando você permite que os portais dos seus olhos, os portais dos seus ouvidos, sejam inundados pela escuridão, você sabe o que está sendo. É uma porta aberta para a sua alma, tornando você dessensibilizado. A música tem um propósito muito espiritual. Todos nós sabemos que ela pode mudar a atmosfera, seja para Deus ou para o inimigo. Não devemos tratar isso como piada. O mundo está fazendo um espetáculo sobre o inferno, enquanto a concessão está sussurrando e entrando no corpo de Cristo, transformando o inferno quase em uma piada. Devemos recusar ambos. É por isso que os artistas não têm problema com esse tipo de ritual, porque eles não sentem mais nenhuma resistência da igreja, não há temor a Deus, e para muitos deles, esses rituais são exigidos para que possam ser promovidos. Eles são como parte do contrato, por assim dizer. Voltando à palavra de Deus, vou encerrar, mas preciso dizer isso. A Bíblia relata em Marcos 9, 44 e 48, onde fala sobre onde o verme não morre. Eu me lembro de ouvir isso quando era criança. E o fogo não se apaga. E Marcos 9, 44 e 48 fala sobre um fogo que não se apaga, onde o fogo do julgamento não se extingue, é eterno. Então voltamos ao verme que não morre, a fonte do sofrimento consciente, a tortura que nunca termina, pois o verme não morre, o sofrimento deve continuar. Agora considere que há muitos outros versículos. Hebreus 10, 27 adverte sobre uma expectativa terrível, adverte sobre uma expectativa temerosa de juízo e fogo que consumirá os adversários. Mateus 13, 42 diz: os ímpios serão lançados em uma fornalha de fogo onde haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes são sinais de sofrimento consciente e intenso. 2 Tessalonicenses 1,9 adverte sobre a destruição eterna, que é permanente. Isso é um estado permanente de ruína ou separação? Eu acredito que é um estado permanente de tormento, não simplesmente deixar de existir. Então, se você começar a tentar entender Deus e fazê-lo se encaixar no seu conforto, você vai ter problemas. Deus, o nosso Deus, que é onisciente, deu ao ser humano o livre-arbítrio. Ele sabia o que era o inferno, diz a Bíblia. Não foi preparado para nós, foi preparado para o diabo e seus anjos, mas precisa ser ampliado diariamente. Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher entre o céu e o inferno. E a escolha não é apenas uma oração. Ore para que seu nome esteja no livro da vida do Cordeiro. Isso é o principal, disse Deus. Alegre-se por isso mais do que qualquer coisa, mas também é pelo seu nome ser colocado nesse livro. Isso te garante que você não terá que ser atormentado para sempre no inferno. Sabe, o céu é o céu porque Deus está lá. Também é bom saber que você não será atormentado eternamente no inferno e, eventualmente, no lago de fogo. A verdade é que Jesus é a chave. Ok, e eu entendo onde Kirk Cameron quer chegar. Ele está dizendo: uma visão aniquilacionista, onde você é consumido pelo fogo em sua mente, segundo ele, combina mais com a graça e misericórdia de Deus. Ele é um grande professor sobre graça e misericórdia, e eu também sou um professor sobre graça e misericórdia. Mas ele diz que isso simplesmente combina mais com Deus do que um inferno de tormento. Não combina com isso, mas entenda que Deus não. A palavra de Deus não ensina apenas que Deus é um Deus de misericórdia e amor, ela também ensina que Ele é um Deus de julgamento. Ele é juiz e Ele julgará seus inimigos, e seus inimigos serão punidos.
Ouçam-me, senhoras e senhores, a eternidade é tempo demais para estar enganado sobre ela. Creio que a palavra de Deus nos deu evidências e que Jesus nos alertou várias vezes sobre o fogo eterno e o julgamento inextinguível. Não deixe que pregadores famosos ou essa teologia moderna e confortável tirem de você o temor saudável de Deus. Não um medo atormentador de pavor, mas um temor de Deus, que Ele é Deus. E nós não somos. Eu digo isso há anos. Há duas certezas na vida. Uma é que existe um Deus, e a outra é que você não é Ele. Então, por que arriscar? Não só por sua alma, mas pelas daqueles que você ama, se você está, odeio dizer, atormentado pelo medo de que seus entes queridos sofram eternamente no inferno. Se eles ainda estão aqui, deixe isso te motivar. Para garantir que eles não estejam, seja luz e seja sal. Mude o mundo e diga a eles que há um céu a ganhar e um inferno a evitar. Me diga nos comentários o que você acha. Você acredita que o inferno é eterno? Você acredita? É uma vez só e acabou, você vai para lá, é julgado. Talvez Deus mostre todas as coisas erradas que você fez. Você é julgado, queima e acabou. Você deixa de existir por toda a eternidade, enquanto nós continuamos a adorar a Deus por toda a eternidade, não só no céu, mas também em uma nova terra aqui. O que você acha? Quero saber. Se está assistindo e ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida, entregue seu coração a Deus agora, porque no final das contas essa é a chave. Conhecer Jesus Cristo como Salvador pessoal é fundamental para decidir seu destino eterno. Ore comigo. Jesus, estou cansado de fugir. Creio que é o Filho de Deus e morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que você ressuscitou dos mortos e estou te pedindo para me perdoar de todo o pecado que já cometi. Eu entrego minha vida a você completamente. Salva-me, Jesus, em teu poderoso nome, no poderoso nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Se você orou de coração, a Bíblia diz que está salvo. Salvo do quê? Não só salvo deste mundo, mas também do fogo eterno, com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Se fez essa oração, avise nos comentários. Diga o que pensa sobre inferno eterno ou temporário. Acesse larryragland.com para ganhar seu presente grátis. Se quiser ser nosso parceiro, agradecemos. Obrigado por assistir este vídeo curto. Compartilhe com quem precisa conhecer a verdade sobre o céu e o inferno. Até a próxima. Não somos woke, mas estamos despertos. Que Deus abençoe